Oi, Ana, é um prazer estar aqui no Revista Novo Tempo para contar detalhes desta história que é tão importante para a nossa própria história. Como você falou, o mundo realmente era diferente, mas a intenção da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia de expressar ideias e realizações continua sendo a mesma. Os nossos líderes concluíram que a comunidade adventista brasileira precisava de um espaço relevante na mídia. Foi então que surgiu a Revista Adventista. O ano era 1906. As cidades viviam num ritmo mais lento, mas alguns acontecimentos marcaram época. A história passava por um momento de transição com a efervescência de tanto conhecimento. O idealismo, o sonho e o desejo de aglutinar ideias trouxe a necessidade da criação de um periódico para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi aqui, neste lugar, na cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul, que surgiu em 1906 uma iniciativa pioneira, a Revista Adventista, que foi idealizada por visionários estrangeiros ou filhos de estrangeiros que pretendiam motivar e fortalecer o adventismo no Brasil. O nome do meu pai é Leopoldo Frederico Preuss. Ele trabalhou na Casa Publicadora Brasileira, em Santo André, 59 anos. Foi para a Alemanha estudar tipografia, e aí naquela época não tinha, acho, muita estudo aqui sobre tipografia, e ele foi lá para se especializar em tipógrafo, né? Tipografia era difícil, que não tinha eletricidade ainda, os carros lá eram puxados a burro, e ele tinha uma roda também na publicadora de ferro, e não tinha eletricidade na época, ele virava aquela roda na mão para imprimir os livros e as revistas. Imagina, virar uma roda de ferro, não é brincadeira. Era pesada aquela roda. As condições não eram fáceis. Foram homens visionários e empreendedores que investiram na pregação do Evangelho aqui no Brasil. Quando a Casa Publicadora veio para Taquari, no Rio Grande do Sul, o bisavô de Gustavo Schenck, o pastor Graff, deu todo o apoio. Ele era o presidente da Missão Brasileira e da Associação Rio-Grandense, o primeiro pastor adventista a trabalhar no país. Meu bisavô foi um grande administrador da igreja aqui no Rio Grande do Sul e em Taquari também. Ele foi o pioneiro, né, que chegou no Rio Grande do Sul, que instalou a igreja adventista, que ajudou a construir este prédio em Taquari e a Casa Publicadora. O barracão, com impressoras e a estrutura necessária para as publicações, estava localizado na rua principal da cidade de Taquari. Aqui, a Casa Publicadora Brasileira ficou por 3 anos e contou com mais de 40 funcionários. A primeira edição do periódico levava o nome de Revista Trimensal e era publicada a cada 3 meses, diferente do que o nome sugere. 2 anos depois, em 1908, a revista sofreu algumas modificações. Passou a ser mensal e teve seu tamanho reduzido de 12 para 8 páginas. E o nome mudou para a Revista Mensal. Tive o privilégio de trabalhar com a revista nas máquinas ali, fazendo o acabamento da revista. Antes nós tínhamos poucas páginas na Revista Adventista. Ela não tinha nem assim uma capa como nós temos hoje. De 1931 para cá é que ela começou a trazer ilustrações na capa e uma revista mais atualizada em relação àquilo que o mercado apresenta. Até 1931 nós tínhamos a revista mensal. A partir de 1931 ela passou a ser chamada Revista Adventista. E também trazendo na capa da Revista Adventista, órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando a igreja quer passar uma mensagem, seja doutrinária ou denominacional, ela usa a Revista Adventista.
As notícias naquele tempo chegavam, em sua maioria, elas eram enviadas por presidentes de campo, por departamentais. Às vezes um outro leigo mandava alguma coisa. E naquele tempo a recomendação era que a gente corrigisse o texto do ponto de vista da língua portuguesa, né? Às vezes cortava uma coisa aqui, ali, mas não era um texto noticioso, era um artigo que apresentava notícias, mas de uma maneira opinativa também, né? O autor, ele mergulhava naquele ali, dava a opinião dele e assim por diante. Eu comecei a trabalhar na Casa Publicadora em janeiro de 1973 e nessa ocasião o pastor Arnaldo Cristianini era o chefe de redação e ele era também o editor da revista Adventista. Aí ele me pediu que o ajudasse como associado, né? Então ele me pediu que processasse as notícias, né? Fomos tentando incorporar nas revistas e também no caderno de notícias da revista Adventista, né? É uma linguagem assim mais jornalística, né? Ou seja, uma linguagem mais enxuta, mais direta e mais isenta, né? Deus me inspirou e também inspirou pessoas como o Ivo Cardoso, o Azenilto, o pastor Cristianini, o pastor Carlos Treza, né? Para que eles também entendessem essa necessidade de adequação, né, aos novos tempos, sem que a mensagem perdesse o seu viço, a sua essência, né? No próximo bloco, a gente vai mostrar para você como a revista Adventista é produzida e o caminho que ela percorre até chegar aos leitores.